Bom dia, sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Sou Marco Prado, estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira às 8h30 da manhã e vamos para as notícias do mercado financeiro nesse dia 13, terça-feira, manhã chuvosa aqui no Condado Alagado, chuva forte em São Paulo. Muita coisa, acabou de sair a ata do Copom, já vou trazer para você a ata do Copom, que o Banco Central está falando aí, qual é a visão do nosso Banco Central. Será que a gente vai ter um dia de paz na Bolsa Brasileira? Ontem, um dia agitado, notícias aí, posse do presidente sendo condecorado, né? E também a questão política ontem, Petrobras despencando. Número importante hoje nos Estados Unidos, promessa aí de mercado dia agitado, né? Hoje, jogo da Argentina, enfim, o jogo a gente não fala, mas de mercado a gente fala. E é o que a gente vai trazer para você a partir de agora. Vou chamar os participantes aqui. Ele, como sempre, Guga Almeida. Bom dia, Guga. Você tá sem som, hein? Ó. Você já chegou mutado. Aê, garoto. Continuamos sem te... eu não tô ouvindo o Guga, não sei como é que... Tá ouvindo, Guga? Vamos ver. Fala mais um pouquinho aí. Bom dia, Aê, Marco, bom dia. Aê, Legal. aê. Boa. Vamos lá. E hoje, participação do nosso vendedor de bolsa americana. Brincadeira, Boixá. Fala, Boixá. Bom dia, Edu. Fala, doutor. Bom dia, Guga. Bom dia, galera que tá assistindo. Bom, vamos lá. Chegando aqui, informação de mercado. Eu já vou trazer aqui para a gente abrir a pauta. Falar um pouco da ata do Copom, né? O Copom, ele acabou de soltar a sua ata depois da decisão na semana passada. Ele está de olho no preço do petróleo, que ele disse que segue aproximadamente aí a curva futura pelos próximos 6 meses e passa aí um aumento de 2% no ano posteriormente, né? Então, além disso, adota-se, o Banco Central, a hipótese da tarifa verde em dezembro, né? Tarifa verde seria uma tarifa de preço menor para o consumidor. Outra coisa também, o Banco Central, em sua ata, ele disse que está monitorando a inflação, né? E a expectativa é que tenhamos uma deflação a partir de agora. Quando a gente fala a partir de agora, é um prazo curto de um ano aí, né? Um ano no Brasil é uma eternidade, né? A gente sabe se 2 meses aqui é uma eternidade, um ano no Brasil, então tudo acontece. Mas ele espera uma deflação aí para 2023. Caso não aconteça, ele diz que não tem problema não, que ele pode continuar aumentando os juros sim, mais um tá de olho. Caiu a internet? Voltou. Tudo indica que o Banco Achei que tinha Central caído a aí internet aqui. tá de olho. Não, a gente tá te ouvindo, viu, Guga? Perdão, o Edu. Tá tudo de acordo. Tudo indica que o Banco Central aí tá bastante de olho no petróleo. A internet. O que a gente pode dar uma avaliada aí para quem está assistindo? Começando com o Guga. Guga, Banco Central olhando a inflação para 2024 já, mas ontem, tá? Especificamente ontem, a gente teve mais um episódio do que a gente vai ter pela frente nos próximos anos, né? E a notícia de que o atual governo eleito estaria aí com uma possibilidade de mudar a lei das estatais, né? Despencou a Petro, fazendo uma queda e derrubando o índice Bovespa para os níveis aí de 104 mil pontos. Associando, e hoje tem uma reunião do Haddad encontra de novo com o Paulo Guedes e encontra com o presidente do Banco Central, que é justamente para eles tentarem entrar num eixo aí para próximo ano, para que comece 2023, já todo mundo meio que alinhado mesmo, trocando de equipe econômica. O mercado já deu a política já deu uma pitada do que vem pela frente. Qual é a sua percepção, Guga? Olha, Marco, eu não sou muito de mudar de opinião de um dia para o outro, né? E o que aconteceu ontem está bem alinhado com o que eu vinha conversando aqui com todo mundo aqui no pre-market, tá?
Tanto que o número que eu falei ontem na parte da manhã, que era onde eu encontrava, né, a primeira pausa do Ibovespa, que era na região dos 103.850, 104 mil pontos, foi exatamente onde foi. Tá? Então, assim, eu não costumo chegar aqui com um cenário, né, num dia e no outro dia falar alguma outra coisa. Né? Tem que ter uma sequência de raciocínio, até porque a gente está tomando risco. Tá? A gente está tomando posição, foi o que eu falei ontem aqui para vocês. Banco Central olhar para 2024, para mim, desde 2020, ninguém consegue, de certa forma, olhar e entender o que está acontecendo no curto prazo. Né? Medir aqui as palavras, né? Mas o que me parece 2019, né? A turma lá dos multimercados que operavam juro estava tomando um pau danado, né, do mercado, não estava conseguindo performar. O que mostra essa mudança, né, de estrutura, essa mudança de comportamento de todos os mercados. Né? Todos os mercados têm mudado sua forma de se comportar. Porque os participantes mudaram, né, a forma de receber informação. Se a gente não entender isso, vai ser muito difícil a gente passar aí, quem sabe, né, alguns anos ainda não performando muito bem. Eu falo assim, o mercado como um todo. A narrativa e a realidade acabam sendo muito distantes. Então, se a gente olhar assim para o Banco Central falar de 2024, a gente nem terminou 2022 ainda. Tá? A gente tem todo 2023 para entrar. Então, assim, mostra que o foco, né, em relação à realidade, em relação ao contexto, em relação ao que está acontecendo, cara, se perdeu totalmente a mão. Tá? Essa é a minha sensação. O que faz com que eu tenha que ser mais diligente com as minhas escolhas, com as minhas observações. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, a queda do Ibovespa de ontem está totalmente atrelada às escolhas, né, às narrativas do próximo governo, né, que começa no dia 1º de janeiro. Todos os eventos, tudo que está se acontecendo, que traz, né, uma insegurança, uma incerteza muito grande do que vai acontecer. Né, traz uma mudança. Querendo ou não, se trouxer uma mudança, né, e tu não conhecer essa nova mudança, né, faz com que os participantes que já estão posicionados hoje, né, se mexam. Por isso, puxa, daquilo que a minha tese ela deixa de ter validade. Né, não estou falando tese minha do Gustavo, né, estou pensando assim como participante do mercado. Né, a minha tese deixa de existir, deixa de ter validade. Eu não tenho uma outra opção a não ser, né, ajustar minhas posições. E aí o mercado faz esses movimentos. Então, uma vez que a gente não consegue ter algo que estimule o mercado a ter compras agora no curto prazo, né, imaginar que o preço vai escalar positivamente, acho muito difícil. Tá? O que mais me agrada é esses influenciadores agora começando a vender renda fixa, só renda fixa. Né? Mostra que daqui a pouco, em alguma janela do tempo, o preço de fato vai encontrar um fundo, né, e a gente de fato vai ter uma janela de oportunidade para o mercado, né, porque essa turma aí só fala de passado, né, não enxerga o que é que pode vir a acontecer ali na frente. Então, um ótimo indicador que nasceu depois de 2016, depois do período de bull market, né, do nosso mercado aqui, de 2016 até 2019, 2020 ali, né, início de 2020, e, querendo ou não, né, a gente começa a ter aí outros pontos que nos trazem boas informações para que a gente possa tomar boas decisões. Né? Os meus cabelos brancos aqui no mercado já me ajudam a ter, de certa forma, um pouquinho menos de viés, né? Não que não tenha, né? Um pouquinho menos do que a média. E isso já faz uma diferença absurda no processo de escolhas. Tá? Então é isso que eu estou enxergando até agora. Continuo falando, né? Acho que a gente tem espaço, como a gente teve ontem, para surpresas negativas, e isso jogaria o mercado ainda mais para baixo. Estou só um pouco chateado aí que lá fora, nos Estados Unidos, onde eu acredito que tem bastante espaço para ajustar, que nem meu colega aí, o Boixá, né, meu colega e amigo, está acreditando também que tem para corrigir, não vem trazendo as correções. Né? Isso que mais me incomoda. Né? Então, assim, apesar de estar acertando muito bem o cenário aqui no Brasil, né, o meu cenário onde eu quero tomar posição com mais vontade, aí talvez o mundo todo esteja olhando também dessa maneira, por isso que também não está vindo a correção, uma vez que, né, as expectativas são neutralizadas em função das vontades dos participantes. Né? Todo mundo querendo achar uma janela de oportunidade para se posicionar em ótimas empresas globais. Né? E as principais empresas, elas querendo ou não, estão lá nas bolsas americanas. Então, assim, tá todo mundo meio que joga o capital para lá quando tem correção. Né? Não é à toa que a gente viu essa alta aí do S&P, do Nasdaq
do Dow Jones, né, nos meses passados, abandonando ali as mínimas que nós estávamos no ano. Né, porque de fato o mercado, nessa janela agora, né, como não tem um colapso sistêmico, né, a gente não tem uma queda sistêmica de todos os mercados juntos, né, acaba que essa dança da cadeira de escolhas, né, onde tu vai colocar o dinheiro e tudo mais, né, tá todo mundo, eu acho que o dinheiro mais esperto, né, das pessoas que estão analisando e tomando risco de forma mais detalhada no mundo, né, estão com esse olhar, né, o que também dificulta se ter venda, né, e que facilita também as compras mais quando a gente olha para o mercado norte-americano. Só dando antes de passar a palavra para o Edu, dando um bom dia para quem está no chat aqui, prestigiando a gente, Edu. O Ari Posto, o Silvio Roselém, meu brother, o Guilherme Rodrigues dando um bom dia também, a Patrícia dando um bom dia, o WM pedindo para a gente falar da ata do Copom, já falou, mas a gente fala no final. Rogério Torres, bom dia também, Michele Duda, Fábio Fernandes, William Ramos aí, e a galera assistindo a gente. Edu, distorção aí, né? Bolsa lá fora subiu ontem aqui, por uma questão de, talvez, mudança da lei das estatais, né? Para quem não sabe, a lei da estatal, justamente resumida, é o seguinte, é tentar mudar a regra do jogo no meio do caminho. Então, o cara, dentro de uma norma, pode eleger, pode colocar, por exemplo, aquele que ajudou na campanha, como presidente e diretor da empresa, e a lei da estatal justamente blindaria isso. E até o próprio Haddad soltando um comunicado ao mercado, que é um absurdo, que o governo eleito não pense em mexer em lei da estatal. Então a gente vê a Bolsa aqui sofrendo bastante, ontem caindo 2%, enquanto lá fora vai deslanchando. O cenário muda para hoje? Bom, então, só fazer um parênteses antes de falar lá de fora, né? Mas aqui no Brasil, como é que a situação se delineia, né? A gente já falou isso na semana passada, o modo que o PT trabalha, como é que trabalhou nos anos de governo, né, do PT, do Lula, da Dilma. A questão do balão de ensaio, né? Eles jogam a informação no mercado e vê o que o mercado achou, e aí depois aparece alguém confirmando, alguém, né, falando que é mentira. Quem veio com essa notícia aí da lei das estatais, a lei que foi criada no Temer, né? Que ela 2016, praticamente, né, proíbe, no Temer, que ela praticamente proíbe a entrada de políticos nos cargos de direção de empresas estatais, né? Tem algumas vedações, né? O cara tem que estar, acho que menos de 36 meses, eu acho, fora. 36. Fora 36. Tem algumas questões assim que praticamente veda ali, ou dificulta bastante, né? Ou seja, uma coisa na Petrobras tem que ser algum cargo técnico, tem que ser algum cara de mercado. Ou Petrobras, Banco do Brasil, enfim, as estatais. Aí ontem veio uma consultoria que não tirou isso do nada, né? Ela soltou a notícia falando, o governo vai, via medida provisória, dar uma canetada e revogar a lei das estatais e vai para votação no Congresso, enfim, mas até aí a vida já andou, né? Ou seja, ela não tirou isso do nada. E o mercado foi, obviamente, isso é uma péssima notícia, né? E a situação que a gente está vivendo é tão, na minha opinião, tão, assim, diferente, que qualquer coisa que acontece, verdade ou não, o mercado acredita e o mercado embarca, né? A gente está vendo muito no boato ultimamente, né? Dado principalmente as primeiras medidas que o novo governo está tomando, a questão da PEC. São coisas que você fala assim, não, esse cara não vai fazer isso, ele vai lá e bota para votar. Não, esse cara também não vai fazer isso, ele vai lá e bota para votar. Ele vai acabar com as estatais? Não, ele não vai. Ele vai sim. Então o mercado foi na frente. Então só para falar como que está a cabeça do mercado, eu tenho ficado fora, eu tenho falado aqui para vocês que eu não tenho operado Brasil, tenho ficado fora exatamente por isso. Acho que está muito difícil de conseguir ler o que vai acontecer. Tá um mercado, parece um mercado de insider, né? Quem está por dentro da notícia opera, vai na frente. Prefiro ficar fora. Tem dias que o dólar sobe, a bolsa sobe. Aí, normalmente, né, o dólar sobe, a bolsa cai, né? Enfim, os dois vão para o mesmo lado. Vários dias aconteceu isso. Né? Vários dias acabaram acontecendo assim. Então, eu tenho evitado operar o Brasil por causa disso. Sobre a ata, eu não li, tá? Eu estava aqui envolvido com vocês aqui, não li a ata. Mas você mencionou 2 pontos interessantes. O primeiro, que a inflação do ano que vem deve estar controlada, né? Enfim, o juros já é alto, a gente já vê vários sinais aí de aumento de inadimplência em bancos, enfim. Provavelmente a gente deve estar com inflação controlada ano que vem. E principalmente o fator que você citou ali, que é energia, cara. Energia, a gente está vivendo talvez o melhor momento no Brasil em muitos anos, né? Os reservatórios estão bem.
petróleo, por 70 dólares, né, caindo, muita energia renovável que foi incluída no parque energético brasileiro, muita energia renovável, gás também, no preço de gás também sob controle, enfim, a gente tem uma situação energética muito boa aí, o governo que está entrando agora, qualquer governo que entrasse, ia se aproveitar desse momento muito bom, que foi criado também nos últimos anos aí, do setor energético. Então acho que é isso com relação à ata. Com relação a lá fora, né, já emendando aí, que você falou que eu sou Zé Vendinha de S&P, eu vinha vendido, eu sou um Zé Vendinha de S&P, realmente eu acho que o S&P tá caro. Você e o Google. Não é que tá caro. É que é muito difícil apostar contra os Estados Unidos, né? Quem apostou nos últimos 20 anos aí, teve raros momentos de alegria, né? Tirando 2008 ali uma caída, mas já volta rápido. Covid também, mas já volta rápido. É difícil apostar contra. É que eu acho que os múltiplos nos Estados Unidos estão altos. Eu acho que eu li ontem alguma coisa do Bank of America. Foi Bank of America ou Morgan Stanley, um dos dois, não lembro quem foi. Falando que, recessão contratada na Europa e Estados Unidos vai ter, praticamente inescapável, que a gente tenha recessão. E o múltiplo das bolsas nos Estados Unidos estão altos. Qualquer mexidinha nos múltiplos das bolsas, esse índice do S&P tem que cair 500, 600, 700 pontos, né? Então eu vinha vendido, mas eu giro muita posição, né? Eu vou melhor o médio, vendo, compro e tal. Ontem à tarde, para quem segue meu Twitter aí, para não me deixar mentir sozinho, né? Quem segue meu Twitter, Eduardo Boixá 5, entra lá que tá tudo que eu faço. Eu me zerei ontem à tarde, achei que estava muito comprador, o mercado está claramente se posicionando para um CPI benigno, né? Um bom número de CPI hoje, o número de inflação nos Estados Unidos hoje, né? O mercado claramente comprou isso, né? Ontem, e está comprando agora também, ontem subiu 1%, hoje já está subindo 0,5% aí, faltando, 2 horas, uma hora e meia para sair o número. O mercado claramente posicionado para um número melhor. O último CPI, a bolsa subiu 4%, né? Então, tem essa questão do petróleo que caiu bastante, provavelmente a gente vai ter um número melhor, porque o petróleo está mais baixo. Então tem uma chance, realmente, o mercado está precificando isso daí, o mercado puxou bastante. Eu saí no meio do caminho ontem, aí achei que não tinha que sair, já tinha subido, foi bem, né? Comprei, o mercado subiu. Aí eu devolvi uma merrequinha da posição ali, falei, não, eu tenho que ficar vendido nesse negócio aqui, não tem jeito, se esse negócio cair eu vou ficar muito mal. Aí vendi mais um pouquinho e tô com a posição também comprada em dólar contra ien, graficamente também ali eu acho que pode ser também, mas é muito correlacionada também aí, também é para piora do mercado, se o mercado piorar, provavelmente o dólar tem um movimento de melhora quanto às outras moedas. Então é isso, acho que tô de olho ainda, acho que lá fora não acabou a crise ainda não. Ô Guga, vamos colocar espetar um robozinho, um algoritmo nesse Twitter do Edu aí, meu, pra gente fazer a operação automatizada, porque olha, vou te contar, tá eu vou me salvando. Ontem eu fui pra compra no índice aqui, rapaz, mas foi uma bordoada que eu passei a tarde inteira no Netflix, em casa chorando lá, esperando acabar o filme, assistindo o filme, derrubado, preparando pro dia seguinte. Dá bom dia pro Márcio Mota, bom dia. Da Visão, meu amigo, nosso amigo da Visão tá avisando que o EWZ tá feio, hein? Vamos ver a abertura daqui a pouco do índice. Eu quero aproveitar o Guga já pra gente ver essa abertura. Não. Fala Silvia Costa, bom dia. David Liebe, como sempre, todo dia. O pessoal tá com uma confusão em relação ao EWZ hoje, viu? O pessoal tá com uma confusão em relação ao EWZ. Fala, Manuel Oliveira, bom dia também, obrigado pela audiência. Guga, sem mais delongas, vai. Bolsa lá fora subindo, daqui a pouco a gente vai falar no segundo bloco, temos o convidado Gustavo Sung e também a gente vai traçar o indicador que vai sair às 10h30, muito importante, vamos falar especialmente no pincel aqui, na pincelada desse indicador para você. Mas antes, daqui exato 7 minutos, a gente tem a abertura dos mercados futuros. E o índice vai acompanhar as bolsas lá fora? Vai subir, Guga, ou vai para baixo? Vamos lá, né? O pessoal está preocupado com o EWZ, porque está caindo lá em torno de 7%, chegou a estar caindo 8% agora há pouco. O pessoal tem que entender que quando as empresas ficam ex-dividendos, né, tem um desconto lá. Então é esse desconto, muito da variação, tá, vem em função a esse ajuste do pagamento dos dividendos, tá, gente? Então, assim, hoje descontem um pouco assim, o tom tão negativo, não quer dizer que não venha a ficar negativo,
né? Mas está caindo ali em torno de entre 7% e 8%, não estou vendo agora quanto está apontando, né? Mas isso estava gerando um burburinho aí por parte de vários participantes do mercado. E é aquela coisa, né? Tem que tomar cuidado com o influenciador que você escuta. Os influenciadores, eles são muito mais, né, emoção do que de fato razão, né? E aí o pessoal tá lendo ali com um detalhe distorcido, tá? Então só tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Mas vamos lá, né? Não quer dizer que não possa estar caindo, né? Obrigado pela informação. Boa parte disso é queda mesmo, tá? Mas vamos lá, né? Quais são os meus limites hoje aqui do mercado? Ontem eu falava para vocês, né? A gente, na abertura aqui, eu falei até mesmo quando a gente estava terminando o nosso programa perto das 10 horas da manhã, que para mim, se houvesse algum repique ali do mercado, a gente iria até o 107, 550 por ali, não passaria dessa região, né? E que a surpresa ao longo do dia, para mim, seriam surpresas negativas, tá? E aí quando a gente olhou ali também o Ibovespa, né, diário, até convido a olharem novamente nosso programa de ontem. Quando a gente olhou o Ibovespa diário, eu falei, olha, meu número aqui é para ir para 103, 850, pode ser que lá, né, a gente tem aí um estímulo dos investidores a tomarem posição, né? E foi exatamente para aquela região, e deu uma melhorada, né? O mercado, de certa forma, ele melhorou. Só que quando a gente olha para essa melhora, né, ela foi uma melhora muito arrastada, né? O que mostra aqui esse tipo de melhora, né? Muito mais uma questão de ajuste da queda, né, que foi uma queda muito rápida num curto espaço de tempo, né? Então, assim, onde as pessoas elas se sentem estimuladas a vender, onde as pessoas se sentem estimuladas a comprar, onde as pessoas se sentem estimuladas a abrir proteção, onde as pessoas se sentem estimuladas a zerar a sua posição. A gente não pode esquecer que a performance, né, ela depende também da variável não, da constante tempo, né? É quanto você performa no tempo, né? Então, quando você tem uma grande performance ou uma proteção que protegeu durante algo muito grande num tempo muito pequeno, é normal, né, que exista zeragem de posição, é normal que as pessoas falem, opa, nessa variação aqui, neste momento eu não vou fazer. E aí o mercado, ele ajusta, né? E para mim esse movimento que nós tivemos ali a partir do meio-dia, né, 1h da tarde, melhor olhando ali, ele foi um período ali de ajuste, né? A gente viu o mercado melhorando, né? Boa parte também dessa melhora aqui no final do dia, né, das 4h30 em diante, muita gente zerando suas proteções, né, zerando suas posições vendidas, o que fez com que o mercado, ele de certa forma tivesse essa recuperação aqui, mas nota que quando volta para a região dos 105.800, 106 mil pontos, o mercado 0,28 de volta a ter... Vou cantar um leilão aí, tá? De venda. Tranquilo, sem problema. Tá? Então, assim, o que eu estou enxergando agora? Né? Onde para mim estão uns limites assim, que faz sentido a gente tomar alguma posição. Tá? Abriu o leque, né? Abriu o jogo, assim, porque ficou amplo os movimentos ontem, tá? Então o mercado ele amplia a sua amplitude de negociação. E aí eu estou trabalhando aqui, olhando aqui para a região de 106 e 250, né? Pô, daqui a pouco resolve ter um rally de alta, podendo chegar a 107,225, né, por ali, né, eu faria alguma coisa. Ficou muito grande. 105,200 por enquanto, Guga, com uma alta de 0,42 no leilão. Ele está aqui no meio, ó. 105,200 está aqui no meio, né, está nesse imbróglio aqui, está muito próximo das máximas da parte da tarde, né, não da máxima no final do dia, mas na parte da tarde. Então o que está aqui está dentro desse imbróglio. Né? Acho que o movimento ele é muito pequenininho para a amplitude do movimento que se ganhou ontem. Tá? Então tem um pouco mais de risco. Guga, vale a pena só ressaltar uma coisa importante, que amanhã troca o vencimento do índice. Hoje, né? Amanhã, quarta-feira, mais próxima do dia 15 dos meses pares. Ou seja, amanhã muda o vencimento do índice. Continua, Guga, perdão. Legal. Né? Esse é um ponto importante. Né? Então, quem for fazer operação, né? Amanhã lembrar que só pode zerar a posição. Né? Você não pode fazer... No índice que vence amanhã, você não pode fazer day trade, né? Você pode zerar a posição se por acaso carregar a posição de hoje para amanhã, né? Mas você não pode comprar e vender o índice que vence amanhã. Tá? Então provavelmente hoje vai ter algum tipo de briga também, já que tem vencimento amanhã, vai ter algum tipo de briga. Tá? Mas assim, dentro desse mercado mais apertado aqui, na abertura, né? Quem sabe ali do 105,630 para 105,300, só que são 230 pontos, é muito pouco. Tá? Pra mim é muito pouco porque está no 105,275 leilão.
Então, esse range aqui, para mim, ele é um range com um risco maior. Tá? Eu gostaria de ver o mercado um pouco mais esticado, seja para cima, seja para baixo, certo? Então, assim, aí eu ficaria mais confortável em tomar posição, tá? Que nem foi o caso de ontem também, na parte da manhã, tá? E para baixo, gente, aqui ó, 104.380, 103.400. Então, o mercado voltando aqui a 103.400, aí sim eu vejo que a gente tem aqui 900 pontos de amplitude para poder negociar na compra, tá? Aí me agrada, né? Porque aí a gente tem um movimento maior, né? Assim como se o mercado for lá para a região do voltar para a região do 107, né? Daqui a pouco entendeu que foi um exagero, tudo que aconteceu ontem, tá? Depois da correção do mercado, entendendo que é um exagero, volte para os patamares de ontem no início do dia, aí daria para fazer alguma coisa, né? Mais tranquila, com um espaço, uma amplitude do mercado maior, né? Aí tu tem menos risco para poder tomar a posição naquela região. Mas aí vai de cada perfil, né? Vai para quem é aquele cara que consegue ser mais rápido no gatilho, né? Consegue entrar e sair com mais facilidade, né? Não é tão impactado pelo viés, não fica segurando uma posição perdedora, né? Porque acha que está sempre certo, né? Então, 105 mil. depende de cada um. Tá? Depende de cada um. Mas é isso, perfeito, gente. É isso aqui. Vamos, Edu, só para a última pergunta aqui para a gente ir para o nosso break. Dólar abrindo acima dos 5,30, abrindo com dólar abrindo praticamente no 0 a 0. A bolsa aí abriu com uma alta de 0,29, mas o dólar continua pressionado, né? O câmbio aí, por enquanto, não vê sinal de trégua. Tá mais fácil ir para os 5,50 do que voltar para baixo dos 5,30. Aparentemente, é isso? Eu vi algumas previsões meio catastróficas ontem. Muita gente boa falando que vai para 6. Enfim, o juro já é alto no Brasil. O juro já é alto no Brasil, né? Mas realmente as medidas que o governo novo estão tomando aí são medidas que são medidas inflacionárias. Enfim, o real perde valor, né? Tá botando mais dinheiro na economia. Como é que ele vai financiar esse monte de dinheiro que está botando na economia? Que é a grande dúvida. Se for só imprimindo dinheiro, são 200 bilhões por ano aqui, né? Enfim, é uma pressão adicional para o dólar. Final de ano tem muita remessa de empresa para fora do Brasil, né? Pagamento de dividendo. Tem bastante coisa para acontecer aí no dólar. Ontem um amigo meu me ligou, né? Todo mundo me liga todo dia perguntando o que eu acho do dólar, como se eu tivesse uma bola de cristal aí para falar do dólar. O cara comprar para amanhã o dólar, ou depois da manhã, espero até depois da manhã. Eu falei, cara, né? Mas eu só posso falar o seguinte: acho que não cai, né? Acho que não cai. É a resposta que eu tenho dado para o pessoal aí. Não vejo muito espaço para cair com o que está rolando no Brasil, a menos que aconteça alguma coisa muito diferente aí, né? O cara traga um cara muito grande para ser o secretário executivo dele no ministério, algum cara, né? O Ministério do Planejamento caia na mão de alguém mais liberal. Tirando um fato novo dessa maneira, eu acho que o dólar não cai. Essa é a resposta que eu dei para o meu amigo ontem. Bom, maravilha. Edu, vamos pro break agora e a gente vai voltar daqui a pouco traçando o dólar aqui, que o Guga vai falar um pouquinho do câmbio. Obrigado pela participação, obrigado pelo dia, viu, Edu? Até amanhã estaremos com o Eduardo Boixá, novamente trazendo a sua percepção sempre muito boa de mercado financeiro. 2 minutinhos pro break e a gente já volta. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq,
e S&P 500, e commodities, como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta com o pré-market nesse segundo bloco, trazendo a abertura do mercado financeiro para você. Bolsa sobe 0,49 e o dólar nesse momento cai 0,36. Ô Guga, eu fiz uma posição de compra aqui no índice aqui, abaixo dos 105, aí 104,900. Eu vou segurar, vou deixar para rolar. Vou trazer o nosso convidado, vamos chamar o nosso convidado. Antes do convidado, Guga, queria que você desse só uma pincelada no câmbio, um minutinho para antes de a gente chamar o nosso convidado aí, que a gente falou do índice e não falou do dólar. Dólar que agora cai 0,40%, uma correção de ontem? Vamos lá, né? Acho que os movimentos de ajuste aqui logo na abertura, né? Acho que o dólar não deve passar ali dos 5.312, tá? Acho que dos 5.312 eu sou até mesmo comprador para voltar aqui aos 5.326. É o trade que eu estou mais de olho aqui na abertura. Acho que o mercado abriu muito fraco, né? Mais uma vez, olha como os vieses, né, dos influencers, principalmente, estragam o mercado hoje em dia, né? Tava todo mundo lá desesperado com a EWZ, 9% de queda, 8% de queda, 7% de queda, sei lá. Né? Você cantou a bola antes, né? A gente olha o índice aqui subindo 0,6. Né? Então, assim, essa destruição de percepção que as redes sociais hoje acabam gerando, né, em função das pessoas quererem ganhar audiência. Né? Poucos estão, de fato, né, olhando para o que está para se fazer e fazendo um trabalho para ajudar, né, as pessoas a tomarem uma melhor decisão na hora de investir. Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Esse mundo ele inverteu os valores. Né? Ele inverteu, os valores estão invertidos aí. Então tem que deixar as coisas se ajustar. Ontem o pessoal, eu entrei algumas também, você acaba acompanhando, vê os influencers, o pessoal falando, nossa, a bolsa está caindo por causa do BNDES, falar do Mercadante. Na verdade era a lei das estatais, o Mercadante foi só o burburinho, né? Então realmente verdade, essa percepção aí, quem é do mercado, quem realmente de fato opera e tem conhecimento, fica um pouco perplexo, né, com essa quantidade de informação desencontrada ou de qualidade muito baixa de informação. E por isso que você está com a gente aqui, porque aqui a gente passa na prática e só traz gente boa. Por falar em trazer gente boa, vou chamar o convidado, Gustavo Sung. Gustavo, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Agora voltou o seu som. Tudo bom? Obrigado pela participação, né? A gente está tendo acabou de sair aqui o Boletim Focus, a ata do Copom. O Boletim Focus saiu ontem. A ata do Copom falando essa percepção aí que o Banco Central tá de olho nos juros, mas ele tá, o Banco Central pela ata ali, ele tá crente aí que no ano que vem teremos uma deflação. Mas, todavia, ele disse, olha, eu tô de olho, né? Eu tô de olho que se começar a subir a inflação ali, eu não tenho dúvida que eu posso continuar pensando em aumentar juros. Qual é a sua percepção por isso? Para isso, né? Bom, aqui vai muito do nosso cenário base também. O ponto principal que corrobora um pouco a visão do Banco Central é o cenário inflacionário de certa forma benigno. A gente vê a inflação continua elevada, mas ela está dando sinais na margem de desaceleração. A gente pegar a inflação de serviços, preços industriais, ou até a média dos núcleos aí de novembro, deram uma queda, ou na verdade queda não, né? Um leve crescimento. A gente pegar o índice de difusão, que é para o pessoal que não sabe, você pega o número de itens do IPCA que subiram em relação aos itens totais, tiveram uma queda, se eu não me engano, em outubro estava em 67 e o índice de difusão agora está em 58. Ou seja, a gente até viu aí, vamos dizer, com uma melhora no cenário inflacionário. E acho que tem um ponto importante que o Banco Central até colocou bastante ênfase na sua ata, é o cenário internacional de juros altos. Commodities aí deram uma arrefecida, melhora aí nas cadeias produtivas, que podem também ajudar o ano que vem a trazer a situação mais baixa. E por fim,
que eu vejo também é que a gente vai sentir mais os efeitos restritivos da taxa de juros sobre a economia e sobre a inflação. Principalmente aí nesse finalzinho de ano e começo do ano que vem, eu acho que a gente vai sentir isso de forma mais forte, o que também possibilita o Banco Central a adotar essa estratégia. E aí, por fim, a gente tem o nosso cenário pessimista, que eu acho que é um pouco da conversa toda que eu estava ouvindo aqui com vocês um pouco antes, que é esses ruídos, pior do risco fiscal, medidas que elevem gastos, sustentem a atividade, que pressionem a inflação, aumento do câmbio em patamares mais desvalorizados, aí aumenta o risco do país, pressiona a curva, e aí a gente pode ver até o Banco Central, ou, que é o nosso cenário, mantém os juros por mais tempo, realizando cortes lá no segundo semestre, ou tomando uma atitude mais tempestiva para poder ancorar as expectativas de 23, 24, 25, que é voltar a subir juros. Eu acho que é esse um pouquinho a mensagem principal que o Banco Central trouxe. Maravilha! Você que sintonizou agora, a gente está conversando com o Gustavo Sung e trazer a informação que a Bolsa sobe 0,70%, reagindo a um pouquinho à queda de ontem, e o dólar cai 0,34% nesse momento, mais acima dos 5,30 o dólar futuro. Guga, fique à vontade. Gustavo, não sei se é algo que vocês estão acompanhando, mas me perguntam muito sobre dolarizar o capital agora nesse momento, né? Acho que assim, nunca o Boixá estava comentando que os amigos dele estão perguntando, né, diariamente para ele sobre a questão da cotação do dólar, mas o que me perguntam é o mercado internacional, onde investir, quais são as empresas a se olhar, né? O que vocês estão fazendo? Tem algum setor que vocês estão olhando lá para fora? Os clientes da Suno estão procurando né, dolarizar parte do capital ou daqui a pouco colocar em outra moeda? Como está essa busca aí na Suno? Bom, aqui eu sou economista-chefe aqui na Suno, não sou analista de investimentos até, então não posso nem chegar a comentar empresas específicas, mas a gente aqui na Suno sempre prega para diversificação, então sempre você ter uma parte da sua carteira em dólares, acho que traz, além de diversificação, moeda, você protege seu capital através de moeda forte. Eu acho que o ponto principal, que é toda essa discussão, é que você, vamos dizer, consegue diversificar e diminuir a volatilidade frente aos riscos domésticos, né? A gente vê, eu acho que toda essa discussão, de novo, de lei das estatais que vocês bem trouxeram, possivelmente um mercadante que tem um teor mais de desenvolvimentista ali que pode entrar, alguns secretários que participam, por exemplo, a ministra do Planejamento, que pode ser Esther, que participou ali no governo Dilma. Então, diversos ruídos que podem afetar e prejudicar a rentabilidade dessa carteira, mas se você ter seu capital lá fora, pode trazer uma proteção extra e, de novo, há muitas oportunidades, diversas empresas lá fora que também aí podem trazer boa rentabilidade. Luan Vinícius está perguntando aqui pra gente que hora sai o CPI hoje. É 10h30, horário de Brasília, e eu vou falar dele agora para você, aproveitando que eu tô com o Guga e com o Gustavo aqui pra gente falar do CPI, né? A gente tem agora um dado lá nos Estados Unidos que vai sair às 10h30 e ele está marcado aí. A expectativa do mercado é que venha um quadro menos inflacionário, que ele venha fraco, né? Isso que o mercado está aguardando por conta dos últimos indicadores que saíram lá na economia americana. Se confirmar isso, realmente pode ser que lá fora, as bolsas subam mais, né? As bolsas americanas que agora operam com uma leve alta, uma alta de em média 0,5%, né? Pode ser que as bolsas operem com uma alta um pouquinho maior. Essa é a expectativa do mercado às 10h30. Então, este número é importante sim, por quê? Porque caso ele venha menor que o esperado, que o mercado espera que venha um número afrouxamento dessa inflação lá fora, então a Bolsa Renda Variável ganharia um fôlego, né? Então é bolsa para cima e dólar para baixo. Esse é o primeiro cenário que a gente tem antes do número. Na hora que sai o indicador, aí que o bicho pega, aí o mercado de fato equaliza e faz justamente essa conta. Lá fora, a inflação, a gente falou aqui, o Gustavo, da questão do Banco Central, né? Está monitorando a inflação para o ano que vem.
Lá fora, a inflação está controlada na sua percepção ou ainda requer um certo cuidado com a perspectiva inflacionária americana? Acho que vai pela segunda opção, de que precisa tomar cuidado. A gente viu números recentes que dão sinais de inflação, de certa forma, está de forma mais controlada, mas continua bastante elevada. A perspectiva aí também de um dado, vamos dizer, um pouco mais fraco do que a gente viu aí nos últimos meses do CPI de hoje. Isso pode facilitar ou melhorar, no fundo, o cenário do Banco Central americano, que tem decisão esta semana. Se não me engano, a decisão sai amanhã. Às 4 da tarde. Exato. E aí a perspectiva é de um cenário também um pouco melhor para o cenário inflacionário. Lá, se a gente olhar a atividade, já há sinais aí de certa desaceleração, PMI abaixo de 50, venda de casas novas estão desacelerando devido aí a taxas hipotecárias bastante elevadas. E isso faz com que o Banco Central americano aí possa parar de ter aumentos maiores, por exemplo, de 0,75, aí foram 4 consecutivos, e o mercado hoje já espera de um aumento menor de 0,5. Mas acho que tem um ponto importante que até foi diversas vezes comentado por diretores do FED, que é para o mercado, vamos dizer, parar de ficar tentando acertar o quanto que vai ser em cada reunião, porque eles vão decidir reunião a reunião, mas a gente começar a entender qual vai ser o teto, o fim do ciclo da alta de juros lá nos Estados Unidos, que ainda é uma incógnita. A gente aqui imagina em torno de 5%, pode ser até um pouquinho mais para cima, mas esse teto vai muito depender do cenário inflacionário e os sinais que os preços vão dar daqui para frente. E aí eu acho que o Banco Central americano está fazendo um pouco da mesma estratégia que o Banco Central brasileiro fez, que é olhar reunião a reunião e entender os efeitos da taxa de juros sobre a economia, para assim determinar qual caminho seguir. Perfeito, por isso a importância desse número hoje, né? Porque há um tempo atrás ventilava a economia americana com juros de 7%. Hoje está falando em 5% ou 5 até 5,5% ali. Esse 1,5% é uma grande diferença. Então, dado isso, a importância desse número. Guga, só dar uma pausa aqui, vou voltar com a última pergunta para o Gustavo também, que eu tenho uma pergunta para ele. Só para falar um pouquinho do cenário do mercado aqui, Guga, a Bolsa continua trabalhando acima de 105 mil pontos. Acima de 105 mil, hein, Guga? A gente estava falando, a semana passada estava 112, 113 ali, foi ladeira abaixo. Continua acima de 105 mil, o índice, uma alta de 0,32 e o dólar, né, caindo 0,37, meio que no banho-maria e esperando esse indicador que sai às 10h30. Não mudou muita coisa na sua projeção ali não, por enquanto, né? Na verdade, ele deu ali aquele movimento para chegar ali no 106,600, voltou a 270, né? Que era esse movimento que eu comentei aqui para vocês que poderia chegar. Mas assim, um movimento muito pequeno, né? A relação de risco-retorno muito ruim, né? O mercado, assim, sem força por hora, né? Enquanto ele não abrir, de fato, tu tomar risco nessa situação, né? É arriscado, você tem uma possibilidade aí muito grande de ficar carregando uma situação, de certa forma, indigesta e muito distante de uma janela mais clara de operação. Né? Então acaba que tu fica com uma posição, né? Tu toma um risco num ambiente não favorável e depois, né, demora muito tempo para chegar a um ambiente favorável. E aí isso vai destravando diversos vieses em qualquer tipo de investidor, né? Deixando trazendo um pouco mais de impulsividade e assim por diante. Né? Eu não sou muito de ficar em cima do muro, né? Eu sou mais de tomar risco mesmo. Então os meus discursos são bem pontuais. Né? Então estou esperando ainda, estou olhando aqui o que vai acontecer. E chegando nos patamares ali que eu tinha comentado com vocês no início do pre-market, eu acho que a gente tem aí uma boa condição para tomar uma posição. Né? Mas até lá, de fato, hoje, infelizmente, nessa abertura aqui, é muito mais aguardar. Essa vida de operador de mercado, essa vida louca aí, viu? Tem que ter adrenalina. Gustavo, falar um pouquinho do Brasil rapidinho, última pergunta para você. E aí, vai sair esse pacote fiscal aí? Como vocês analisam isso? É importante, né? Vai sair ou não vai? Bom, pela PEC que foi aprovada no Senado, a gente tem até 31 de agosto para o novo governo mostrar qual vai ser a nova âncora fiscal. Né? Vamos ver se essa cláusula vai continuar ainda no texto, para que vai ser passado na Câmara,
Mas, a princípio, e pelas falas do Haddad e até nomes que estão sendo ventilados, como Bernardo Api, Felipe Salto, entre outros, podem aí colocar como prioridade uma reforma tributária. O problema é que a gente tem que entender qual vai ser o desenho final disso. Há grupos de interesse, então é muito difícil entender como que vai ser o desenho final, mas a princípio eu acredito que vai sim, alguma coisa deve surgir, porque a PEC aí vai exigir isso, está na PEC de transição, é uma das contrapartidas. De novo, mas vai ter muitos ruídos pela frente para a gente entender, mas eu acho que só queria citar um ponto importante. Como em 2016, eu acho que foi um marco importante para o Brasil, porque a gente trouxe credibilidade e uma âncora monetária com a entrada do William, do Banco Central, trouxe aí credibilidade, e a gente teve o teto de gasto, que foi uma credibilidade, uma nova âncora fiscal para o país. Hoje a gente tem o Campos Neto, que está fazendo um bom trabalho, ao meu ver, com a sua autonomia, uma âncora monetária. O problema é que a gente precisa de uma âncora fiscal, para a gente poder crescer de forma sustentável. E aí essa discussão vai rolar. Eu acho que esse é o principal ruído que a gente precisa entender e risco enfrentar aí nos 6 primeiros meses do governo. Mas a gente teve um rumor aí, né, essa madrugada aí, dizendo que o Centrão realmente pode endurecer um pouquinho mais em relação à PEC. Então ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte. E ontem, como eu falei no começo do programa, a gente está tendo a cada dia uma pitada de como vai ser o próximo governo para o mercado financeiro, né? Rumores, notícias, geralmente, como o Guga sempre fala, que difícil notícia boa, tá difícil para sair, então a gente sabe que notícia boa o mercado fica estável, notícia ruim desaba. Conversamos aqui então, muito obrigado, Gustavo Sung, que ele é economista-chefe da Suno Research. Agradecer a sua participação aqui com a gente. Espero vê-lo mais vezes por aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, novamente, pelo convite. Até a próxima. Guga do céu, 105 mil pontos a Bolsa nesse exato momento, né? Lembrando do número importante que nós temos aqui, às 10h30 horário de Brasília, que vai marcar o ritmo das bolsas que operam em alta nesse momento, né? As bolsas lá fora, Guga, deixa eu só dar uma recapitulada aqui, tudo com alta aí, praticamente Europa, maravilhosa, com quase 1% de alta, 0,82. E é um dia importante hoje, mais uma vez, que amanhã tem um vencimento do índice futuro, Guga. Quarta-feira, mais próximo do dia 15, troca o vencimento do índice, né? A cada 2 meses, né? Dos meses pares. Então, mais uma vez, aí a gente deve ter o dia de rolagem, como a gente fala. E dia de rolagem é um dia atípico. Então, os movimentos tendem ali a se deturpar em algum momento. Por enquanto, Guga, eu não estou vendo muita motivação, não. O índice acima de 105 mil ainda, só o dólar, que está tentando tocar os 5,30. Pois é, vamos lá, né? Eu acho que a gente tem chance de querer testar novamente quando a gente olha para o Ibovespa, né, e testar essa região aqui que eu tinha marcado ontem para vocês, do 103,850. Né? Esse aqui foi o nosso estudo que nós fizemos ontem na parte da manhã. Foi exatamente onde o mercado foi buscar. Né? Então, acredito que a gente tem aqui um embrólio para poder inverter, tá, pessoal, assim, agora, essa sensação de curto prazo pessimista que se destravou no dia de ontem, a gente precisaria de um dia muito forte hoje. Muito forte mesmo. Né? E, tenho minhas dúvidas se a gente tem uma capacidade de ter um dia muito forte hoje. Né? O que faz eu acreditar o quê? Que a gente vai ter aí até o final do ano um mercado mais enrolado, aí, nessa região aí dos 105 mil pontos, quem sabe no máximo 107 mil pontos, né? Mas sempre esperando, pelo menos na minha opinião, né? Sempre esperando uma notícia que vai fazer com que o mercado busque mais proteção. Tá? Acho que na virada do ano aí a gente tem uma tendência de o mercado ir buscar mais proteção, porque a gente vira o ano, né? Com essas posições aqui, quem sabe, para os resultados que se imagina aqui para o segundo semestre, segundo semestre, né? O último trimestre do ano. Né? Então, terminando esse cenário, o mercado começa a entrar no quê? Nas expectativas do próximo ano. Quais serão as expectativas para o próximo ano?
né? Eu acho que vale essa reflexão aí por parte de todo mundo. Obviamente que se o mercado tiver um exagero de correção, né, a gente tiver um exagero de correção, é óbvio que a gente vai ter uma bela de uma janela. Só que nesses níveis que nós estamos de preço agora, que a gente tem que entender o seguinte, pô, qual é o estímulo, né? Qual é o upside? Será que o mercado consegue voltar a 115? Né? Pô, 115 seria 10%. Pô, o mercado tem condições de ir para esses patamares agora, né, nesse cenário? Ah, eu vou criar uma narrativa que você tem que comprar bolsa na baixa e vender bolsa na alta. Beleza, mas a gente está na baixa. Eu falei isso semana retrasada. Né? Eu falei aqui, o Marco fez uma cara assim, caramba, cara, tu sente que não tem ainda um cenário negativo, sendo que ainda não a bolsa ainda não teve uma queda, né, uma correção com mais intensidade, com mais força. Né? Então, assim, a gente está meio que num limbo ali. Né? Muita gente acreditando que a bolsa tá barata. Né? Pô, eu acredito que os cenários todos estão mudando. Né? A gente volta a ter um mundo, né, com uma inflação alta, com uma expectativa de que em algum momento vai cair a inflação. A gente volta a ter um mundo com inflação alta, com juros altos, e acreditando que em algum momento no tempo isso vai se corrigir. Né? Acreditando que em algum momento vai se corrigir. Só que há 2 anos atrás, a gente falava de inflação super baixa, né? Com juros que seriam extremamente baixos no mundo todo, e esse era o novo normal. E se ficou durante muito tempo com essa narrativa. Né? Então, as posições que se tinham dos participantes, né? A exposição ao risco dos participantes era totalmente diferente. Eu me lembro ali em 2020, né, os fundos multimercados sofrendo porque eles tinham que montar suas áreas de bolsa. Por que tinham que montar suas áreas de bolsa? Porque eles estavam percebendo que, poxa, aquilo que eles tinham performado a vida toda, né, que era em juros, não iriam ter, né, eles imaginavam que não iam ter uma janela para poder continuar performando. Então estavam tendo que montar suas mesas para operar a bolsa. Né, na marra, na força, e isso estava fazendo um sofrimento. Né, eu me lembro porque, querendo ou não, essas casas de análise que se tem hoje, né, elas estavam se desenvolvendo também, então o pessoal ia conversar com os gestores, traziam essas informações e ficava montando ali os meus cenários. Tá? Então, vimos isso acontecer. Né, então, provavelmente o cenário que a gente está imaginando hoje, ele vai mudar também. Né, em algum momento ele vai estar errado, só que a gente precisa ter os sinais de que de fato a gente vai ter uma pausa nas expectativas negativas. Né? Quando a gente tiver uma pausa nas expectativas negativas é porque todas as situações negativas já estão à mesa, todo mundo está compreendendo o que está de errado, né? E já está trabalhando para melhorar aquilo que está de errado. Só que a gente está bem nessa fase de transição. E essa fase de transição, né, a gente ainda não sabe muito bem se as coisas vão dar certas ou não vão dar certas. Isso é um ambiente de incerteza. Para que depois que a gente enxergar aquilo que não está dando certo, como vai ser endereçado para se corrigir. E aí a gente entra de novo, né, num cenário que a gente vai estar com uma sensação negativa, porém, né, se trabalhando para ir para o positivo. E aí que são as melhores janelas de oportunidade. Então a gente não tem isso ainda. Tá? A gente não dá para tangibilizar ainda esses momentos. É um pouco difícil de enxergar? Não. Basta ter um pouco de bom senso em determinados momentos. Tá? Então, a gente está corrigindo, a gente está no mercado de correção. Tá? Pelo jeito, né? Ontem a gente bateu ali 104 mil pontos. Para ir trabalhar novamente nos 100 mil pontos não é nada difícil, né? Trabalhar abaixo de 100 mil pontos, que eu acho que é uma barreira muito simbólica. Acho que aí sim, se nós trabalhássemos abaixo dos 100 mil pontos, a gente começaria a ter um sentimento muito pessimista, né? Muito negativo, porque aí teria um contexto totalmente diferente do contexto que a gente estava trabalhando nos 100 mil pontos ali na metade do ano, né? Deste ano aqui de 2022. Então, é importante a gente ir olhando, é importante a gente ir tateando o mercado para que a gente consiga, de fato, né, perceber, puxa, aqui tem uma boa oportunidade. Tá? E assim, aquilo que, obviamente, existem ótimas empresas no mercado, né? Obviamente tem boas empresas para se investir, só toma um pouco de cuidado se aquela narrativa do tipo, não, mas eu estou investindo aqui para longo prazo, só vou olhar daqui 5 anos, de fato é algo que é verdadeiro dentro de ti, ou simplesmente está sendo uma narrativa para fugir da realidade. Porque a grande maioria dos investidores que eu converso, que tem esse tipo de narrativa, eles estão tentando fugir da realidade. Né? E fugir da realidade nunca é gostoso, porque passa o tempo e a gente fica enxergando várias janelas de oportunidade e fica criando uma frustração. Tá? Então, é o que eu queria compartilhar aqui com vocês no final desse nosso pre-market. Né? Chegou no nosso nível, que nós falávamos ontem. Agora tem que ter um pouco de paciência. Continuo acreditando que os movimentos de alta são voos de galinha
enquanto a gente não conseguir, de fato, tangibilizar tudo que está aí no mercado para que a gente possa tomar boas decisões. Tá? Sou um cara que gosta de operar na compra, não sou um cara que opera na venda. Né? Também já estou careca de falar sobre isso aqui. Né? Alguns vão falar que eu sou um mentiroso porque eu não tô careca assim. Né? Então, assim, mas quando olha aqui atrás, aqui tá carequinha assim. Né? Mas estou careca já de falar exatamente isso. Eu sou um cara que fica procurando compras, porém elas precisam ser colocadas de forma inteligente. Né? Eu já estou há 20 anos nesse mercado e é isso que eu consigo compartilhar aqui com vocês. Perfeito, Guga. O pessoal não está muito animado não, viu? Estou vendo aqui o Mário Passos está falando que a Bolsa, ele acha que a Bolsa vai para 102 mil pontos. Tem mais aqui, deixa eu ver aqui, o André Vinsky falando que vai para 100 mil. O pessoal não está muito otimista com o mercado não. Guga, agradecer mais uma vez aí a sua participação de hoje, obrigado e até amanhã, tá? Valeu, tchau, tchau. Bom, encerrando mais uma vez o programa aqui, a gente vai ver a Bolsa com uma alta de 0,62%, a nossa Bolsa e o dólar com uma queda de 0,52%. E lembrar você aí que, por culpa do Tite, hoje não é feriado. A gente segue trabalhando e vocês vão ficar na companhia aqui no BMC News com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento. E amanhã a gente volta. Obrigado, bom pregão.